Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Nesse final de semana, nós estamos comemorando os 66 anos de bênção da nossa igreja. E queremos fazer esse momento com você, no seu lar, com a sua família, com os nossos amigos e irmãos. O texto do Salmo de número 126, o versículo de número 2, diz o seguinte: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Os sonhos e realizações do nosso passado trazem um presente promissor e de grandes conquistas. Pensando nisso, vamos cantar o hino de número 32, pensando nas maravilhas divinas. Hino de número 33. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Salmo 103, os versos 13 a 18, para um momento de estarmos também orando ao Senhor. E nesse momento, nós estaremos orando, aqui, junto com os irmãos, em casa, tendo esse tempo também de oração, que a palavra do Senhor nos diz, a partir do verso 13: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O momento de nós estarmos
orando ao Senhor, porque Ele conhece, né, toda a nossa estrutura, alma, coração, sabe, né, o que passa bem no íntimo, né, do nosso ser, e nós estaremos tendo esse tempo de oração, né, orando ao Senhor, colocando diante dEle, né, as nossas vidas, temores, Ele que conhece, né, todo o nosso ser. Logo depois desse tempo, né, de oração, nós estaremos louvando ao Senhor, o hino, o Deus fiel, quebrando nesse momento, louvando ao Senhor com esse cântico. Vamos orar, ter esse tempo diante do Senhor. Querido, nós somos gratos a Deus pela Tua bondade, pelo Teu amor, ó Pai, que nos alcançou. Gratos a Deus, porque o Senhor tem renovado, ó Pai, em nossos corações a alegria, em nossos lábios o cântico. Obrigado a Deus, porque o Senhor, ó Pai, que faz isso, ó Deus, em nossas vidas, em nosso ser. Nós agradecemos, ó Pai, porque Tu és fiel, ó Deus. Assim como as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, ó Deus, nós estamos, ó Deus, agradecendo a Ti, ó Deus, cantando louvores, ó Pai, entoando cânticos ao Senhor, agradecidos, ó Pai, pela Tua bondade, pelo perdão, ó Pai, e por quanto o Senhor, ó Deus, faz em nós, ó Deus, que é nos fortalecer, ó Pai. Aumenta a nossa fé em Ti, guarde os nossos corações, ó Deus, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel,
Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao Senhor, agradecer a Ele pela tua bondade, pela misericórdia dEle nas nossas vidas, por mais um ano de existência da nossa igreja e louvá-lo, engrandecê-lo neste momento. Cante aí da sua casa e nós vamos louvar ao Senhor agora. Amém. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me leva.
coração em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Como que eu buscar te ver, derrama tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Como que eu buscar te ver, derrama tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Como que eu mais quero te ver, derrama tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Como que eu mais quero te ver, derrama tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Graças a Deus, esse Deus maravilhoso, que embora não estejamos juntos aqui no templo, mas estejamos cada um nos nossos lares, esse Deus é majestoso, esse Deus tem atuado na nossa vida, esse Deus tem propósitos nos nossos corações. Eu quero convidar a você que está aí no seu lar, aos irmãos e irmãs, para nós meditarmos no texto do Josué, no seu capítulo 3º e no capítulo 4º. O capítulo 3º, gostaria que os irmãos abrissem e que lêssemos do versículo 1º ao versículo 5º, que diz o seguinte: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do Senhor, o vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também para o vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ainda o capítulo 4, quero convidar os irmãos para lermos do versículo 19 em diante. Diz a palavra: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do 1º mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel:
quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou ao seco por este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez passar o mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temas ao Senhor vosso Deus todos os dias. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações. Amém. Meus queridos, neste momento que estamos celebrando, louvando a Deus pelos 66 anos de história da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Governador Valadares, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, neste momento especial, sobre os marcos visíveis do poder de Deus na vida do seu povo. Os marcos visíveis do poder de Deus na vida do seu povo. E nós poderíamos perguntar: quais são esses marcos? Quais são as marcas que Deus deixa na história do seu povo? Como é que Deus age na vida da sua igreja? Como é que Deus nos mostra a respeito da sua companhia na história do povo de Deus? Os nossos 66 anos que estamos celebrando, não no templo, mas nos nossos próprios lares, Deus deseja então que possamos lembrar destes marcos, que possamos lembrar destes testemunhos, que possamos olhar para a história da igreja nos seus 66 anos e ver o legado que o Senhor tem deixado para cada um de nós nesse tempo presente, embora tempos difíceis, mas tempos que nós podemos nos firmar naquilo que o Senhor tem deixado na vida do seu povo. Israel estava diante de um novo desafio. Josué, diante do povo de Deus, precisava tomar a terra prometida. Precisava passar o rio Jordão para que tomasse posse àquela terra. E a palavra de Deus então vem a Josué, dizendo que ele deveria guiar o povo do Senhor para que passasse o Jordão. E o primeiro marco é justamente esse que o Senhor diz para Josué: Josué, diga ao povo que sigam os sacerdotes e levitas com a arca. Meus queridos, o Senhor Deus instrui para Josué ao dizer que aqueles sacerdotes e levitas, levando a arca, o povo pudessem visualizá-la e pudesse segui-la. Antes deste período, o povo era guiado por uma nuvem de dia e por uma coluna de fogo à noite. Mas agora, na entrada da terra prometida, o Senhor deveria ser guiado por aquele testemunho do próprio Deus. A arca da aliança seria a condução do povo diante da história na terra prometida. A arca da aliança foi o marco de Deus deixado para guiar o seu povo a partir daquele momento. O texto bíblico nos instrui quando os profetas, os sacerdotes e levitas tivessem adentrando ao rio Jordão, quando eles pisassem a planta dos seus pés, que o povo pudessem olhar o que aconteceria. O rio se dividiu e o povo de Deus viu aqueles homens andando até o meio do rio, até o meio do leito do rio.
Interessante que a palavra do Senhor diz que eles deveriam ficar a 2.000 côvados de distância, cerca de 900 metros de distância, para que eles pudessem visualizar, para que eles pudessem seguir por onde aquela arca deveria passar. A arca da aliança era um testemunho da presença de Deus guiando o seu povo. Nesses 66 anos de história, nós também devemos pensar nesse Deus que nos tem guiado pelos seus marcos. A sua palavra tem direcionado toda a história da nossa igreja. Deus tem usado homens e mulheres para trazer o legado que temos hoje na nossa igreja, nas nossas vidas. Somos guiados não pela arca hoje, mas pelo próprio Deus, usando a sua palavra, usando os seus servos e servas para seguirmos rumo aos propósitos de Deus para as nossas vidas. O capítulo 3, versículo de número 10, a palavra de Deus nos diz: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de ti, e que irá guiar todo este povo. Deus está no nosso meio. Deus está presente nos nossos lares. A bênção do Senhor tem guiado as nossas vidas, e essa presença do Senhor nos fará cada dia mais olharmos para a história do povo de Deus e vermos os marcos importantes para que possamos segui-lo em nome de Jesus. Mas eu quero também deixar um outro marco da história do povo de Deus, quando o Senhor Deus, ao entrar o povo na passagem pelo Rio Jordão, os sacerdotes e levitas param ali, e quando todo o povo atravessa aquele rio, o Senhor diz para Josué: Josué, chame cada um chefe das 12 tribos do povo de Deus, e que eles vão até onde estão os sacerdotes e levitas, próximos da arca, e lá tirem uma pedra que consiga levar no seu próprio ombro, e tire essa pedra e traga para o acampamento. Meus irmãos, cada um dos chefes então traz aquelas pedras e levam para o acampamento. A palavra de Deus diz que naquela noite Deus manifestou poderosamente na vida do povo. O texto bíblico do versículo de número 21, Josué pega aquelas pedras e, diante daquelas pedras, diz para os filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem, dizendo: que pedras são essas? Que significam estas pedras? Fareis saber aos vossos filhos que Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos. Aquelas pedras, os irmãos, de um modo importante, devem remeter ao capítulo de número 27 de Deuteronômio, no seu versículo 2, porque aquilo que o Senhor disse para Josué, que os chefes daquelas tribos pudessem pegar aquelas 12 pedras, mas aquelas pedras não seriam simplesmente pedras. O versículo 2 do capítulo de número 27 diz o seguinte, de Deuteronômio: quando o discurso de Moisés está falando sobre a lei,
E Moisés então diz para o povo: no dia, preste atenção à profecia, no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás, escreverás nestas pedras, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Essas palavras de Moisés, ditas há tempos atrás, agora se cumprem na passagem do Jordão, onde aqueles homens tiram aquelas 12 pedras e caiam, ou seja, imprimem naquelas pedras o testemunho do Senhor. Moisés havia dito para que eles pudessem colocar ali a lei do Senhor, aquilo que Deus havia feito com eles. Por isso, esses filhos, quando perguntassem o que significam estas pedras, eles não perguntariam apenas sobre as pedras, eles saberiam o que estaria escrito em cada uma delas. Quando seus próprios pais pudessem falar: estas pedras são o testemunho, o marco de que o nosso Deus fez passar o seu povo pelo Jordão, os seus filhos também acreditariam no Deus poderoso, que através do seu testemunho, do seu poder, dos marcos visíveis, fez a história do seu povo. Quantos marcos Deus tem te dado? Quantos marcos Deus tem mostrado na sua história de fé? Para que você possa mostrar agora aos seus filhos e netos, para que você possa testemunhar da graça de Deus na sua vida aos filhos e netos, sabendo que Deus, o Deus da história, é o Deus que nos deixa esse marco para as futuras gerações. Que você e eu possamos olhar os marcos de Deus na história dos 66 anos de bênçãos da nossa Igreja Presbiteriana Filadélfia. E que você possa dizer aos seus filhos, e que futuramente você possa dizer aos seus netos e bisnetos, como é que Deus sustentou a história do seu povo. Mas eu quero ainda deixar um terceiro marco do poder visível de Deus na história do seu povo, quando o texto bíblico, aí no capítulo 4, a partir do versículo de número 24, diz o seguinte: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias da sua vida. Os marcos do Senhor na história do seu povo, primeiro era para mostrar que Deus conduz a história do seu povo. Segundo, é para mostrar que o testemunho do Senhor deve ser a condução para o povo. Terceiro, é para que outros e outras também vejam esse marco e creiam no Senhor de todo o seu coração. Aquelas pedras ali que tinham sido tiradas do meio do rio Jordão, não era apenas para a geração do povo de Deus, eram para outros também, que pudessem visualizar, que pudessem ler a lei do Senhor, caiadas, registradas naquelas pedras, e que pudessem, através daquele testemunho, crer no nome de Jesus. Meus irmãos, esses 66 anos de bênçãos da nossa igreja
nos leva ao marco de vidas que precisam conhecer a história, não somente da igreja, mas a história do que Jesus tem feito na vida da igreja. Outros e outros, talvez o seu vizinho que está aí, em que você pode agora, do seu portão, da sua sacada, da janela do seu quarto, poder falar com ele. Talvez é neste momento agora ainda mais que você pode testemunhar através do seu culto doméstico, através da sua palavra sendo cultuada, sendo ministrada através da vida do seu povo. Que outros possam ouvir, que outros possam ver e que outros possam conhecer que a mão do Senhor é forte para que temam ao Senhor todos os dias de suas vidas. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos fortalecidos ainda mais e que diante desse momento em que passamos os nossos 66 anos de bênçãos de história dentro dos nossos lares, fortificando as nossas famílias, para que quando pudermos estar aqui no templo do Senhor reunidos, que possamos estar mais renovados, que possamos estar mais avivados, que possamos estar mais consagrados em Cristo Jesus. Tenhamos agora um hino especial com o nosso irmão presbítero Adeildo. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, seus mistérios pode revelar. Os teus desígnios quem jamais um dia conheceu. A Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.
Graças a Deus, esse Deus tremendo, maravilhoso. Somente Ele é Deus. Somente Ele deixa esses marcos do seu poder na história do seu povo. Vamos orar, meus queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua igreja, ó Deus, rende graças por mais um ano de organização. Muito obrigado, Senhor, porque durante todos estes anos o Senhor tem sustentado o teu povo. O Senhor tem ministrado na vida dos teus servos e servas. E nós temos, ó Deus, uma fé inabalável, porque seguimos a palavra do Senhor. Ó Deus, obedecemos esta palavra do Senhor. A nossa família e os nossos filhos têm o privilégio de estar, ó Deus, na presença do Senhor. E que outros possam, ó Deus, serem alcançados, para que vejam também o grande e eterno Senhor, que tem abençoado a vida do teu povo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno Pai, e que o consolo e a comunhão do Espírito Santo repouse no seu lar, repouse na sua casa, esteja na igreja de Deus, espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, nós temos o privilégio de, nesses 66 anos, embora não estejamos juntos, mas estando também perto. Por isso, deixamos o término desse culto, para que você não se desanime. Saiba que Deus tem velado por você. Saiba que Deus tem cuidado de você. E que todos nós estamos aqui juntos para dizer que esse Deus tem cuidado de nós. Que você olhe para o seu irmão, que você olhe para os seus irmãos e que juntos vejamos a igreja do Senhor. Embora não fisicamente próxima uns dos outros, mas estamos espiritualmente vendo uns os outros, cultuando o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Não desanimes, Deus proverá. Zelará por ti. Com suas asas te cobrirás. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Na tua dor.
todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na tua dor, Com todo amor. jamais te deixará. Deus cuidará de ti.